E aí, pessoal, tudo bom? Vamos retomar? Vamos treinar raciocínio lógico? Vamos pontuar de forma diferente? Vamos pontuar de forma rápida, objetiva? Tá? Vamos direto ao ponto. Vamos parar de dar voltas e vamos ser diretos ao ponto. Essa é a minha intenção. É que vocês consigam olhar uma questão e saber, poxa, mas eu já vi uma questão parecida com essa. Porque nosso cérebro está criando raízes, ele está criando sinapses, que são as ligações entre neurônios. Nosso cérebro está ligando várias informações. E quanto mais a gente vai e volta, essa ideia está criando aqui dentro. Ela está criando raízes. Então, não vai deixar o tempo apagar. A ideia é vocês verem esse vídeo, vocês verem esse curso completo, e vocês vão ver que a ideia vai ficar aqui, ó. Você não vai mais esquecer. Então, assim, eu quero que vocês vejam esse curso de forma... não daquela coisa assim, não, eu vou aprender só para o meu concurso e eu vou apagar. Não, a minha ideia é que você aprenda uma vez definitivamente, que não precisa ficar voltando, mas para isso eu tenho que voltar agora. Eu tenho que ficar nesse processo de vai e volta. Aí você fala, não, mas se ficar no vai e volta, não sai da frente. Sai. A gente, como eu falei, nós vamos dar 2 passos para frente e 1 passo para trás. Você vai estar sempre aprendendo coisas novas e sempre voltando e fixando. Aprendendo, voltando e fixando. Aprendendo e voltando. Por que isso é importante? Já viram aquelas pessoas que falam assim, eu aprendi, eu estudei várias coisas, quando chegou no final, parece que se você demorar muito tempo a voltar, o que acontece? Seu cérebro começa a apagar aquelas informações. Ele começa a apagar. É como se ele dissesse, olha, fulano não está precisando disso não. Fulano não está precisando dessa matéria não, então pula. Então o seu cérebro começa a apagar. E se ele começa a apagar, você começa a cair onde todo mundo fica. A maioria fica, a maioria morre na praia. Não faça isso. Então faça algo diferente. Entenda como o seu cérebro aprende. Se nós entendermos o nosso cérebro, com certeza a gente já começa a entrar nesta guerra dos concursos de forma diferente. A gente começa a entrar na guerra, entrar na batalha com um diferencial. E o diferencial é, eu sei como funciona a minha máquina. E se você souber como funciona esta grande máquina, você já tem um grande diferencial em relação aos seus concorrentes. Ok? Então vamos retomar aqui. Olha só. Agora, nós vamos ver a negação do E. Tá? Pedro é advogado e estuda. Isso aqui caiu na prova agora da IAD 2016, este ano, para vocês verem como é que funciona. Olha só, aí algumas pessoas, quem quiser, ele quer estar te pedindo a negação. Quem quiser construir tabela verdade, chamar esse de A, esse de B, constrói a tabela verdade, dá certo também, mas vai perder muito tempo. E o examinador quer que você tenha agilidade, ele quer que você tenha rapidez. Então vamos lá. Primeira coisa, Pedro é advogado e estuda. Qual é a negação do E? Negação do E tem que ser ou. Então já procura as frases que tem ou. Quantas daqui tem ou? Essa tem ou, essa não tem, essa não tem, essa não tem, essa não tem. Opa, então gabarito é essa, acabou. Então gabarito é essa. Eu não quero nem saber o que está escrito nas outras. Mas eu não vou nem saber se ele fez certo, porque o gabarito tem que ser essa. Mas e se ele fez errado? Aí você pergunta, mas e se ele fez errado? Aí é problema dele, porque é o examinador que vai ter que se virar. Se ele fez errado, o problema vai ser dele. Porque eu sei que a negação do E tem que ser o quê? Ou. Então, se eu sei isso, acabou a minha questão. 2016. Acabou de cair numa prova da IAD. Ok? Numa prova da IAD, Conselho Regional. Então, assim, tomem muito cuidado. Os examinadores sabem como a grande maioria pensa. Ok? Quantos minutos a gente demorou para responder essa questão? Pararam para pensar? Quantos minutos você demorou para responder uma questão desse nível? O que vocês acham? Vocês acham que a grande maioria acerta ou a grande maioria erra? Vocês acham que o examinador dá ponto de graça? De jeito nenhum. O examinador sabe como a grande maioria pensa. Ele sabe como a grande maioria está pensando e automaticamente ele já sabe como preparar a cama para essas pessoas. Essa questão aqui é uma delas.
Ele sabe que as pessoas erram. As pessoas perdem muito tempo nela. E você não precisa. Quantos minutos a gente demorou? Nenhum. Essa é a jogada. Esse é o método Teles. Vamos para lá. No lugar do E, eu coloco o OU. Só tem uma opção, gabarito a letra A. Acabou. Só isso. Ok? Deixa eu te perguntar uma coisa. Nessa frase aqui, será que ele poderia colocar um nem? O que vocês acham? Pedro não é advogado, nem estuda. Será que ele pode colocar um nem? Não, porque aqui está OU. Só se aqui em cima fosse OU e ele transformaria em E. Aí ficaria não, E e não. Aí poderia aparecer o nem. Nesse caso aqui, não dá. Nesse caso aqui, o gabarito tem que ser Pedro não é advogado ou não estuda. Ok? Esse caso não caberia um nem. Deixa eu escrever a frase, porque muita gente tem dúvida nessa história do nem. Pedro é advogado ou, eu já sei se eu quero negar e eu quero que apareça um nem, tem que aparecer o ou na frase original. Ou estuda. Como é que você negaria? No lugar do ou eu coloco e nego as duas. Então vai ficar Pedro não é advogado e não estuda. Certo? Então olha só. Neste caso aqui, apareceu o E, apareceu o não. Esse aqui pode se unir com esse? Pode. Ele pode se transformar no nem. Por quê? Porque tem um não antes. Então vai ficar Pedro não é advogado, nem estuda. Aqui também estaria certo. Ok? Então esse também seria... mas e se eu quisesse colocar? Nem Pedro é advogado, nem estuda. Também estaria certo? Também estaria certo. Por quê? Este não, ele pode vir para cá. Por que ele pode vir para cá? Porque tem um nem depois. Tem nem ali. O problemático é esse aqui. Este que ele é problemático. Por que ele é problemático? Porque para que apareça um nem do meio, tem que ter não, mais e, mais não. Esse nem do meio aqui que a gente escreveu são esses dois aqui, Por quê? E por que ele pode aparecer? Porque a frase aqui, tinha não também antes. Para esses dois se unirem, tem que ter não antes. Nesse caso que poderia acontecer. Ok? Vamos ver uma outra questão? Vamos lá? Bora! Esse caso aqui, olha só. É uma negação que agora eu estou trazendo para vocês, uma negação nova. É uma frase que ela é chamada de condicional. Eu vou trabalhar com vocês melhor essa negação. Eles gostam disso. Só que eu vou sempre, de vez em quando nas minhas aulas, vocês vão ver que eu vou pincelar algumas coisas. Eu estou falando de uma coisa, de repente eu pincelo. É como se eu jogasse a semente. Eu plantei a semente na sua cabeça. Só que essa semente só vai germinar ao longo das aulas. Então, assim, eu estou jogando uma ideia, embora você não entenda, o seu inconsciente ele está vendo. Seu inconsciente vai estar vendo e automaticamente ele está absorvendo essa ideia. Eu vou estar plantando informações na sua cabeça, tá? Plantando informações assim, meio sem querer, sabe aquela história assim, eu vou estar jogando de vez em quando na sua cabeça uma coisa que você não viu, tá? Para que seu cérebro comece a se acostumar com a ideia. Vamos lá, olha só. Se hoje é sábado, amanhã não trabalharei, tá? Se hoje é sábado, amanhã não trabalharei. Tá? Se hoje é sábado, amanhã não trabalharei. Olha só, como é que eu vou negar uma frase que tenha se? Se eu tivesse o seguinte, se chove, neva. Tá? Para eu negar uma frase com se, isso aqui é chamado de condicional. Toda vez que eu for negar uma frase com se, eu vou sempre... Primeira coisa, eu vou tirar o se. Por que eu tiro o se? A gente vai ver no momento adequado.
Agora eu só quero plantar a ideia na sua cabeça. Só quero que você comece a ver uma primeira vez. Então, olha só, eu sempre vou repetir a primeira frase. Chove. E aqui está dizendo que neva, eu vou dizer não neva. Como assim? Eu vou manter a primeira frase e negar a segunda. Sempre eu vou manter a primeira frase e negar a segunda. Ok? Então, se eu tivesse o seguinte, eu vou dar um outro exemplo. Se eu botasse assim, ó. Se não neva, o gato não voa. Ó, esta vírgula aqui, isso aqui dá a ideia de então. Só que eu não preciso escrever. Se eu colocar uma vírgula e se tiver o se antes, a ideia dá uma ideia de então. Vê se eu posso falar o seguinte, ó, se não neva, então o gato não voa. Então aqui eu posso ou não escrever o então, tá? Tá subentendido esse então aqui. Como é que você seria a negação? Primeira coisa que você tem que tomar cuidado. Negação do se não pode ter outro se. Eu tenho que tirar o se. Se eu quero negar, eu vou manter a primeira. Então vai ficar não neva. Tá? Não neva. E, tá? Porque eu vou manter a primeira. O que é manter a primeira? Não mexa na primeira. Mantenha. Deixe ela do jeito que está. Ok? Mantenha a primeira. E eu vou negar a segunda frase. Aqui está dizendo que gato não voa. A negação de gato não voa vai ficar gato voa. Ah, mas não tem lógica nenhuma. Não tem problema. A ideia vai ser assim. A ideia da negação de uma frase com se, ou seja, é uma frase com uma condicional. Isso é chamado de condicional, essa frase, tá? Ok? Essa frase é chamada de condicional. Quando é condicional? Quando é uma frase que tiver um se. Se a frase tiver o se, ela é chamada de condicional. Tá? Então, você fala assim, ó. Se você estudar, você irá passar. Concorda que tem um então aí também, ó. Se você estudar, então você irá passar. Tá? Então, assim, isso é uma condicional. Quando eu começo uma frase com se você estudar, você irá passar. Condicional, tá? Como é que seria a negação dessa frase? Se você estudar, você irá passar. Como é que seria a negação? Você estuda e não passa. Só que isso é negação, tá? Negação. Não estou falando que você não vai passar, não. Não estou falando isso, não. Estou falando que se você estudar, você irá passar. A negação, e a gente vai ver depois que isso é negação, quer dizer mentira. Isso é uma mentira. Ou seja, como é que seria uma mentira? Você estuda e não passa. Isso é uma negação. Aí você fala, mas eu estou estudando e até agora eu não passei. Mas se você não passou até agora, pode continuar seus estudos, porque eu tenho certeza que no momento certo você vai passar. Isso aí, quanto mais você estuda, mais você está sendo preparado. Por que as pessoas não passam? Porque elas param. Elas começam a aprender uma coisa, aprender outra, aprender. E quando está começando a criar uma bagagem para ficar competitiva, a pessoa vira e fala, não passo não. Aí desiste. Aí sai da fila do concurso. Você não pode fazer isso. Para passar no concurso, você tem que ter em mente que é persistência. Para a gente passar no concurso, a gente tem que ser persistente. Então saiba, se você for persistente, se você tiver um foco, você passa. Passa. Mas não, talvez não seja no seu momento, mas é no momento que está programado lá em cima. Ele sabe. Ele só te dá a oportunidade de você estudar. Se te deu a oportunidade, aproveite, porque Deus sabe o que Ele está fazendo. Ok? Vamos lá. Aqui. Então aqui, toda vez que eu for negar uma condicional, o que eu faço? Mantenho a primeira e nego a segunda. Então, olha só, antes da gente ler as informações dele aqui, ler isso aqui que ele está me dando, eu vou fazer a minha negação. Ele quer a negação. Ó. Se hoje é sábado, amanhã não trabalharei. Como é que você nega? Você vai falar, hoje é sábado, você mantém a primeira
e nega a segunda. Então, lá na segunda está dizendo que amanhã não trabalharei. O que você vai falar? Amanhã. Aqui está dizendo que não trabalharei. Você vai falar o quê? Trabalharei. Então, vai ficar hoje é sábado e amanhã trabalharei. É a letra A. FGV 2015. Ok? Ah, mas por que não pode ser a letra B? A letra B, ó, está dizendo que hoje não é sábado. E eu não posso mexer na primeira. Isso é quando a frase tiver um se. Ah, mas por que é isso? A gente vai ver no momento exato. Primeiro eu só quero chutar essa bola. Eu quero chutar essa ideia para que você consiga enxergar um pouquinho. Depois a gente vai ver o porquê da história. Tá? Então a letra B não é, porque hoje está dizendo que hoje não é sábado. Letra C também não. Letra D, a negação do se, ó. O que eu tenho que fazer? Tirar o se, eu não posso ter outro se. Negação do se, eu tiro o se. Não pode ter, não pode ter. Então, já eliminou esse, já eliminou esse. Ok? Então, assim, toda vez que você... Pode voltar? Toda vez que você for negar uma condicional, sempre, primeira coisa que eu quero que você coloque na sua cabeça. Negação do se, não pode ter outro se. Corta essa ideia. Se você cortar essa ideia, pronto, você já eliminou um bando de opções que vai ter lá. Tá? Por exemplo, o CESP. CESP gosta muito de dizer que a negação do se tem outro se. Não tem. Ok? A gente vai ver no momento adequado, a gente vai ver o porquê. Por enquanto, eu só quero que você saiba que não tem. Agora, por quê? Por enquanto, segura um pouquinho. Ok? Vamos voltar aqui? Então, olha só. Simbolicamente, como é que seria isso aqui? Ó? Se A, então B. Por quê? Essa seta, ele quer dizer uma condicional, tá? Essa seta quer dizer uma condicional. Como é que seria a negação dessa frase? Simbolicamente. Simbolicamente seria o quê? Primeira coisa, eu não posso ter outro se. Então, aqui eu já tiro o se. Ó. Não pode ter outro se, certo? Então, já tiro o se. O que eu tenho que fazer com a primeira? Quando eu coloco A e A, o que eu estou falando? Mantenha a primeira. Você não pode mexer na primeira frase. É isso que ele está te falando. Mantenha a primeira. Aqui eu vou colocar o E. Então, é mantenha a primeira e... Aqui está dizendo B, eu vou falar não B. E nego a segunda. Então, vai ser mantenha a primeira e nego a segunda. Sempre vai ser A e A, mantenha a primeira e nego a segunda. Ok? Sempre vai ser isso. Eu mantenho a primeira e eu nego a segunda. Ok? Vamos ver outra questão? A negação lógica da sentença. Se corro muito, então fico cansado. Tá? Isso aqui, ó, é negação de uma condicional. O nome desta frase, ela é condicional. Tá? O nome dessa frase é uma condicional. A negação, e ele quer a negação. Se corro muito, então fico cansado. O que eu falei para vocês? Primeiro você faça. Depois você olha para eles. Depois você olha para as opções. Mas primeiro você faça. Primeiro vai ser o quê? Ó? O que eu tenho que fazer com a primeira frase? Eu mantenho. Tá? Então vai ser corro muito. Mantenha a primeira. E o que eu faço com a segunda frase? A segunda frase está falando que eu fico cansado. O que eu vou fazer? E não fico cansado. Então, olha só. Antes de vocês fazerem, de vocês procurarem, o ideal seria vocês fazerem. Por quê? Porque você está mostrando para o seu cérebro a resposta. Então, vamos lá. Corro e não fico cansado. Então, vamos lá. Corro e não fico cansado. É a letra A. De novo, FGV 2015. Tá? Aí você fala, mas por que essa questão da FGV, já que minha prova não é FGV, é o CESP? Não, mas a ideia, ela é a mesma. A ideia é a mesma. Então, o que você tem que fazer? Toma muito cuidado com isso. Não vai, na hora que o CESP sabe que as pessoas baixam a prova dele para fazer o seguinte, eu vou fazer uma prova do CESP. Então, eu vou baixar todas as provas dele
para ficar fazendo. O CESP já sabe disso. Então você tem que ter uma visão mais ampla, você tem que se preparar, você tem que ter uma rede de proteção. E essa rede de proteção, o CESP é importante, é claro, mas tem outras bancas que te dão ideia para você chegar no CESP também. Essas ideias que forem concorrentes com o CESP, que forem coincidentes com o CESP, isso você tem que se preocupar. Nem tudo que cai na FGV, o CESP quer que você saiba. E isso é papel nosso. Aqui, mostrar para vocês o que eles querem e o que eles não querem. É isso que eu estou tentando fazer para vocês aqui. O meu foco aqui é o CESP, mas eu estou te dando uma rede de proteção baseada em outras bancas. Essa rede de proteção, o que é? Que às vezes o CESP olha para a FGV e pega algumas questões, olha para a FCC e pega outras questões, e assim vai, ele vai passeando nas bancas. Um bom estrategista, ele não pode olhar só para si, ele tem que olhar para o que está ao seu redor. E o CESP, ele é um bom, entre aspas, o CESP, o examinador que trabalha no CESP, ele é um bom estrategista. Por quê? Ele tem que saber, tá? Para ele ser um bom estrategista, ele tem que saber como os outros pensam. Ele tem que olhar ao seu redor. Ele não pode ficar restrito na sua banca, restrito ao que faz ali e acabou. Não, isso não seria um bom estrategista. Tá? Então, assim, por isso que a gente tem que olhar. A gente tem que pensar como estrategista. E para você pensar como estrategista é dar uma volta de 360 graus, olhar o que está ao seu redor e capturar o que é importante. Capturar o que vai te passar uma ideia legal. Entendeu? Essa é a estratégia, essa é a jogada. Ok? Vamos lá. Por que não pode ser a letra B? Para a gente retomar a ideia. Primeira coisa, dá um tempinho aí, pensa aí. Por que não pode ser a letra C? Tá? Por que não pode ser a letra C? A letra B, quer dizer, porque a negação do se, ela não pode ter outro se. Então já descartou. A letra B não é. Tá? Letra B não é. Por que não pode ser a letra C? A negação do se pode ter outro se? Não, já descartou. Por que não é a letra D? O que eu faço com a primeira? Eu mantenho. E o que ele está fazendo com a primeira? Negando. Não pode, está errado. E a letra D, e a letra E? A negação do se, eu tenho que fazer o quê? Manter a primeira. Ele manteve a primeira? Não. Então está errado. Ele está negando a primeira. Então já está errado. Negação do se, xx, então y. Como é que seria? A negação, como é que seria? X e não y. Eu mantenho a primeira e nego a segunda. Ok? Então, vamos ver aqui? Olha aqui, dá uma olhada aqui. Olha só. Aqui, ó. Recapitulando. A negação do se, tá? Como é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o que com a primeira? Manter. Onde é que ele está mantendo? Aqui. Então, ele mantém a primeira. Só com isso aqui eu já sabia que o gabarito era a letra A. Eu não precisava saber de mais nada. Porque se eu sei que a negação do sim, então, mantém a primeira, eu mantenho essa primeira aqui, acabou. Só tem uma mantendo a primeira. Ela é a minha resposta. Ok? Por que não pode ser a letra B? Recapitulando. Porque a negação do se não pode ter outro se. Por que não pode ser a outra letra C? Porque a negação do se não pode ter outro se. Por que não pode ser a letra D de dado? Porque o que ele fez com a primeira? Negou. Não pode negar a primeira. Ele tem que fazer o que com a primeira? Manter. Ele não manteve. Ele tem que deixar do jeito que ela está. Não pode mexer nela. O que ele pode fazer é falar da mesma coisa. E ali ele negou. Não pode. O que ele fez na letra E? Negou a primeira. Não pode. Ele tem que manter a primeira. Aqui, então, como é que seria x, então y? Se x, então y. O nome desta frase, ela é uma condicional. É o nome da frase. O nome da frase é condicional. Como é que eu nego uma condicional? Mantenho a primeira. E o que eu faço com a segunda? Eu nego. Então, ficaria x e não y. Mantenho a primeira e nego a segunda. Isso é a negação do se, então. Ok? Vamos lá? Aqui, ó. Agora, de vez em quando, eu vou retomar algumas ideias aqui, tá? Olha só. O mais. Na lógica, esse mais, ele dá a ideia de que
como eu falo para vocês, eu vou sempre retomar algumas ideias. Eu vou sempre seguir. De vez em quando eu volto e é como se eu desse um choque no seu cérebro para relembrar algumas ideias. Eu vou estar sempre relembrando, para que isso fixe na sua cabeça, para que isso engrosse a sua sinapse. Sinapse que é a ligação entre os neurônios. Então, eu quero que engrosse a sua sinapse. Com certeza você não vai esquecer essa ideia. Ok? Vamos lá? Então, assim, o mais é da ideia de e. Então, olha só, como é que eu nego? Chove, mais... Vou botar aqui, ó. Chove, mas não neva. Como é que você negaria essa frase aqui? Dá um tempinho para você. Como é que você faria? Ok? Como é que você faria a negação disso aqui? Chove, mas não neva. Esse mais aqui dá a ideia de e. Aí você fala, ué, mas eu não tenho que manter a primeira coisa. Essa vírgula aqui não está com a ideia de se então. Por que não está? Porque não tem o se antes. Então não está com a ideia de se então. Tá? O que eu tenho que fazer? Como é que eu nego? Como é que seria a negação dessa frase? Como é que seria a negação? No lugar do e, eu coloco ou. O que eu faço com a primeira? Eu nego. Então vai ficar não chove. Ou, aqui está dizendo que não neva, eu vou falar o quê? Neva. Não chove ou não neva. Então o correto ficaria isso, ó. Não chove ou neva. Esse seria o correto, tá? Agora, como é que eu posso transformar esta frase aqui, parecida com essa, em uma condicional? Vou apagar aqui para mostrar para vocês como é que seria com uma condicional. Só que agora eu vou ter que tirar o mais. Como é que ficaria? Chove, vírgula, e vou colocar um se antes. O que mudou? Agora essa frase, ela virou uma condicional, certo? E como é que eu nego uma condicional? Negação. Como é que eu nego? Eu mantenho a primeira e mantenho, ó, sem o se. Toma cuidado, que a negação do se, então, ela não pode ter outro se. O que eu faço? Eu mantenho a primeira e nego a segunda. A segunda está falando que não neva. A negação de não neva vai virar o quê? Neva. Então, esse seria o correto. Chove e não neva. Aliás, chove e neva, que seria a negação desse. Lembrando que nessa vírgula aqui, ela está com ideia de então. Por que ela está com ideia de então? Porque tem o se antes. Quando eu falar se chove, então não neva. Aqui está subentendido o então. Ok? Agora, e se eu pegasse essa mesma frase aqui e fizesse só isso? Coloquei só a vírgula. O que mudou aqui na minha questão? O que mudou? O que vocês acham? Se eu botasse só a vírgula, não botei o se antes. Chove, vírgula, não neva. Agora sim, olha só. Esta vírgula está com ideia de quê? Só a vírgula. Chove e não neva. A negação do e teria que ser o quê? Ou. O que eu faço com as duas frases? Eu nego. Então, como é que ficaria? Não chove. Ou, aqui está dizendo que não neva, eu vou falar o quê? Neva. Não chove ou neva. Ok? Então, ficaria desse jeito. Só que por quê? Nesse caso, essa vírgula aqui não tinha um se antes. Então, ele está com ideia de e. Se a vírgula não tiver se na frase que tiver uma vírgula não tiver o se antes, ela pode estar com ideia de e. Ok? Então, assim, toma muito cuidado, que assim, na hora que a gente vai treinar, a gente tem que olhar sempre se a vírgula, se na frase que tem vírgula, você tem o se antes. Se tiver, é porque dá a ideia de então. Se não, ela dá a ideia de e. Ok? Como eu falei, eu vou sempre pincelando, eu vou sempre dando um passo além, voltando, sempre jogando ideias novas para vocês.
Então acompanhe os cursos, vocês vão ver várias ideias novas, várias peguinhas que os examinadores gostam. E assim vocês vão estar treinados para pontuar o seu concurso e para criar um grande diferencial, que é raciocínio lógico, que pode te dar na sua classificação. Ok? Então, abraço e até a próxima. Daqui a pouco a gente continua. Até mais.